Negócio de Família, um livro lançado este ano, em primeira mão para vocês. Bom dia, Marciano, como vai? Bom dia, Helena. É um prazer poder participar com você desse programa, né, e principalmente falar sobre esta obra mais recente que publiquei, que foi resultado do meu trabalho de tese. Muito bem. Vamos começar com as perguntas agora. Mesmo com o processo de redemocratização do país, ainda é possível perceber que as redes de parentesco continuam centrais na política local e nacional. É verdade? Exato. Não há como pensar a política no Brasil sem que nos atentamos para essa relação entre família e política. Por isso que o título do livro, né, a política como negócio de família, é exatamente no intuito de perceber como essas redes de parentesco, embora passado o período da redemocratização, elas continuam com muita força, eu diria, tanto quanto no período da República, chamada República Velha. Então, a República Nova, na verdade, ela pode ser nova no nome, mas nas práticas continua sendo ainda esse padrão de dominação que se estabelece entre família e política, consequentemente, parentesco, genealogia e poder. Não sei se estou certa, se estiver errado me corrija, mas isso é muito visto também em cidades pequenas, né? Que a disputa é sempre entre família A e família B, não é sobre o que eles dizem, não é sobre as propostas que eles nos dão, mas é só a questão de privilégio social das famílias, não é isso? Esta é outra questão central, né? E que merece também ser frisada. Né? Esse fenômeno ocorre tanto no âmbito local como no âmbito nacional. Parte significativa da sociologia afirmava que isso era a relação entre parentes, né? Ou entre pessoas que estão no campo da política, agentes do campo da política e parentesco. Isso seria tão somente dos casos dos municípios menos desenvolvidos, dos municípios que não teriam um padrão de modernização, coisas desta natureza. Na verdade, o que nós, nesse texto de tese, e consequentemente resultou no livro A Política como Negócio de Família, frisamos e demonstramos é que esse fenômeno perpassa por todas as instâncias, por todas, ou praticamente todas as instituições, e mais ainda, desloca-se, está no local, mas também desloca-se para outras esferas. Dentre elas, né, você tem o Executivo Federal, você tem o plano do Legislativo Federal e, consequentemente, as duas câmaras ou as duas casas, tanto o Senado como o poder da Câmara Federal. Então, não é um fenômeno tão somente do município, mas o município claramente é a base, o sustentáculo de poder desses grupos familiares, que, como você também coloca, traduz e reproduz os privilégios de poucas e, consequentemente, beneficiadas famílias. Muito bem. Continuando, quer dizer que, embora no seu livro o senhor se detenha na política paraibana, a relação de familiares se perpetuando no poder não é só questão de Nordeste, ocorre também nacionalmente? Exato. Esta também foi outra tese que nós tentamos exatamente construir, contrapondo-se a determinados estudos que existiam no que diz respeito ao Brasil, em especial no que tange essa relação entre política e família. Ou seja, muitos estudiosos, muitos sociólogos, cientistas políticos afirmavam que este padrão de dominação, né, repito, família e política, dava-se profundamente no Nordeste, porque o Nordeste é oligárquico. Ora, se nós atentarmos para o fenômeno, por exemplo, num estado como o Paraná, como o Rio Grande do Sul, está recheado de famílias que controlam o poder, famílias tradicionais, que muitas advêm desde a fundação daqueles estados, né? E que, portanto, permanecem ocupando cargos no legislativo, no judiciário, controlando os tribunais de contas e, consequentemente, ditando as regras, não só da política, mas eu diria inclusive as regras jurídicas e as decisões jurídicas nos tribunais onde atuam. Então não se trata de um fenômeno, repito, tipicamente do Nordeste. Claro, o Nordeste sempre teve esse peso, né? Essa evidência. Inclusive,
inclusive pela própria ciência. A própria ciência legitimava isso, dizendo que o Nordeste é que mantinha esse padrão entre política e família. Na verdade, o que vimos não é um caso do Nordeste, de região. Trata-se do Brasil. Nós, inclusive, estamos fazendo alguns estudos comparativos e pensando também, alargando, isso pode ser resultado de uma outra entrevista, né? Pensando um pouco também a América Latina. Como esse fenômeno está na América Latina, nós afirmamos também que está em outros países, que não só a América Latina, mas países também da Europa e diversos outros países de outros continentes. No caso específico, o Brasil demonstra esse padrão de dominação em todos os estados. Alguns com mais ênfase, claro. Algumas regiões com mais ênfase. Como você me colocou, a região Nordeste ficou mais visível, até por conta dessa discussão sobre um Nordeste oligárquico. Mas nós não podemos olhar, por exemplo, para o Paraná e dizer que lá também não é oligárquico. Nós não podemos olhar para o Pará, que está na região norte, e dizer que lá também não é oligárquico. Ora, basta olharmos para o Pará que nós iríamos perceber claramente a família Jatene muito fortemente e a família Barbalho. São duas famílias que controlam praticamente rádios, TVs, ministérios, mantém relação direta com os poderes vinculados ao Ministério Público, ao Judiciário e diversas outras instâncias. Então são grupos extremamente poderosos e que com esse padrão, através da inserção no campo político, releia-se aqui, no Legislativo, na Câmara Federal, na Câmara Alta, nos executivos locais, tem constituído um verdadeiro patrimônio político familiar que se reproduz no decorrer de um processo. Professor, embora nas minhas perguntas eu esteja tratando esse tema como parentesco, no livro o senhor usa o emprego do parentismo político. Como é que se coloca esse emprego? Excelente a sua questão. Várias entrevistas que eu tenho dado, as pessoas às vezes não se atentam para isso. Acho que vocês são um dos poucos que estão entrevistando e que estão atentando para a questão do parentismo. Na verdade, eu desenvolvi alguns conceitos que imprimem e possibilitam uma nova epistemologia capaz de compreender esse Brasil contemporâneo, O meu intuito foi exatamente esse, tentar na pesquisa trabalhar com alguns conceitos. E dentre esses conceitos está o capital político familiar e, consequentemente, o parentismo. Por que usar parentismo e não parentesco? Todo ismo, sempre que nós usamos ismo, burocratismo, marxismo, sempre esses ismos, ele tem uma conotação e um peso no que tange a força de uma determinada categoria. Quando eu falo em parentismo, é exatamente a exacerbação de parentes, a quantidade de parentes que acaba sendo o elemento central do controle das instâncias políticas no Brasil. Então, por isso não usar só o parentesco, mas o parentismo político como uma forma através da qual os diversos membros pertencentes a essas famílias tradicionais operacionaliza no Estado. Leia-se aqui, Estado no sentido mais amplo, ou seja, pegando os poderes constituídos, desde os poderes da República, o Legislativo, Executivo e Judiciário, mas estendendo-se também para outro poder, que é o poder midiático. Então, é um peso que os parentes exercem no que tange às regras e, consequentemente, a ação destes campos. Por isso, pensar em parentismo e não só parentesco. Parentesco tem a ver com as relações que se estabelecem a partir do grupo familiar. E parentismo é o peso que esses parentes têm dentro dessa configuração de poder. Muito obrigada por essa explicação. E eu percebi também outra coisa no seu livro, que foi o que o senhor disse, que a liderança sempre fica com as mesmas pessoas, a mesma família, sempre. O senhor acha que isso pode desestimular o jovem a querer entrar na política, a querer fazer política? Eu acredito que possibilita, sim, esse desestímulo, Porque você tem exatamente o controle das instâncias ditas democráticas. Exemplo, partidos. Se você for olhar o partido como uma instituição que não existe, portanto, democracias moderna e contemporânea sem a instituição partido. É balela falar, dizer, não, é preciso o candidato ser candidato sozinho. Não existe. O partido é, por excelência, a instituição de recrutamento para o parlamento e, consequentemente, para os cargos públicos. Isso é uma constituição moderna, extremamente valorizada e que deve ser cada vez mais aperfeiçoada.
O que acontece é que os partidos, por exemplo, enquanto instituição, eles são controlados por esses pequenos grupos. E ao controlar, ao poucos grupos controlarem estes partidos, você tem exatamente uma possibilidade, e é isso que nós constatamos, de reprodução cada vez mais desses grupos familiares. Nesse sentido, o que acontece? Geralmente, quando as pessoas são desprovidas daquilo que eu chamei de capital político familiar ou capital econômico, que são os dois tipos de capitais que estruturam o campo político no Brasil, se as pessoas não são pertencentes a uma dessas famílias, ou não adquirem ou não têm pessoas que o financiem, ou o próprio grupo não tem um peso no capital econômico, um volume de recursos econômicos, nesse sentido, dificilmente alguém consegue se inserir nos partidos a ponto de ser candidato. Por quê? Porque a primeira forma de seleção se dá exatamente via os partidos. Ou seja, antes mesmo de nós estarmos votando no candidato, aquele que se apresenta geralmente no período eleitoral, existe uma eleição interna dentro dos partidos. Logo, quem controla os partidos, controla praticamente a sua possibilidade de ser candidato. Exemplo, é bom dar exemplo para que as pessoas entendam. O PMDB na Paraíba. Quem controla o PMDB na Paraíba, muito fortemente, é um senhor que foi senador da República, que é atual, aliás, senador, que foi governador, senhor José Targino Maranhão. Muito provavelmente, este senhor poderá ser candidato, né, porque ele detém o controle do partido. Então, quando você detém o controle de diretórios, dos diretórios municipais, o diretório estadual e incide a influência sobre o diretório municipal, você praticamente monta a sua candidatura. Então, veja, como isso acaba contribuindo. Quem controla o partido, por exemplo, no PP na Paraíba, é a família Ribeiro. Então, muito dificilmente os candidatos não serão dessa família. Quem controla o PSDB na Paraíba é a família Cunha Lima, mas também com outras famílias, mas o peso maior de Cunha Lima. Então, nesse sentido, os Cunha Lima acabam ditando as regras para ficar aqui na Paraíba. Mas nós podemos estender isso para o Brasil inteiro. Né? Olha, se nós olharmos o PSDB nacional, como é que se dá o controle do PSDB nacional? Você tem um controle do PSDB nacional exatamente através dos pesos, dos caciques de São Paulo e Minas. Você tem o Fernando Henrique, você tem o Aécio Neves, você tem o Aloysio Nunes, e você tem também o Alckmin lá em São Paulo, e no caso mineiro você tem o Aécio Neves especificamente. Então veja, eles acabam controlando e ditando as regras, e vão dizer quem são os candidatos. O candidato, claro, vai sair desses 5, eu não tenho dúvida, que o candidato sairá desses nomes. Então veja, quando você controla os partidos, dificilmente alguém consegue discutir, ou seja, o que falta no Brasil, na verdade, são partidos com um viés maior no que tange a um processo de democratização das instâncias. E aí o que acontece? A juventude, muitas das vezes, para inserir, para oxigenar, que daria uma vida maior a esse partido, não consegue. Os jovens acabam não conseguindo adentrar. E este, a meu ver, é um dos elementos, eu tenho isso como hipótese, porque eu não trabalhei no livro, mas a meu ver, esse é um dos elementos, né? Enquanto hipótese, para pensar exatamente a quantidade da não construção de novas lideranças. Né? Ou seja, nós temos uma crise de legitimidade na vida pública, na vida política do Brasil, uma crise de legitimidade. As pessoas não sabem mais em quem votar. E não sabem mais em quem votar exatamente porque os partidos foram um dos elementos, claro, mas não o único, porque os partidos foram controlados por poucos grupos que se reproduzem no poder constantemente, e isto acaba criando uma crise de legitimidade, ou seja, uma crise de reconhecimento diante desses caciques que já estão, muitas das vezes, um tanto quanto ultrapassado para pensar, inclusive, a política brasileira nos seus novos termos, em termos de democratização, em termos de inclusão de agendas como o direito às diferenças, o direito ao próprio debate público, enfim, a diversos outros elementos. Então, isso acaba contribuindo. Muito obrigada, professor Marciano. Muito obrigada a todos que acompanharam a nossa live e experimentaram um aperitivo do que seria esse livro do professor Marciano. Estamos agora com esse novo meio, que é a live via Instagram, e peço que sempre nos acompanhem, trazendo notícias que interessam a você, falando de assuntos que muitas vezes são deixados de lado, porque política deve ser discutido sim, deve ser pensado sim. Por isso eu pergunto ao professor Marciano, quem quiser adquirir o seu livro faz como?
Pode ir junto à Nobel, já está disponível, no caso é daqui da cidade de Campina Grande, das demais cidades próximas, encontrará na Nobel, encontrará também na livraria da UEPB, também já se encontra. E caso não queira sair de casa, algo dessa natureza, poderá também encontrar na Amazon, no site da Amazon, no site da Cultura, no próprio site da Saraiva, na Companhia dos Livros, enfim, diversos sites já está disponível no Brasil inteiro, né? Então pode também adquirir, e caso queira o livro autografado nesse sentido, também pode adquirir comigo através do número 991 16 5071, repetindo, 991 16 5071. Fique muito à vontade, né? Então, de acordo com as percepções, achando que seja interessante esta leitura, tendo em vista que o livro trata-se profundamente de estudar a Paraíba, né? Eu demonstro no livro como aproximadamente 18 famílias controlam o poder há aproximadamente 1 século e meio por aí. Então, famílias que se revezam no poder do Estado, controlam os principais orçamentos públicos desse Estado. Então, nesse sentido, é interessante para aqueles que gostam da política e que querem compreender o porquê que essas famílias se reproduzem há tanto tempo no decorrer de uma lógica que poderia se dizer, né, mais democrática, quando na verdade nós temos um Estado configurado do ponto de vista formal e normativo democrático, mas na prática ele está muito caracterizado com famosas oligarquias, e oligarquias que reproduzem através do poder familiar algo que é característico muito mais das monarquias, né? Então, como é que configura isso no Brasil, que poderia dizer-se republicano e democrático? A meu ver, são contradições do nosso próprio sistema político brasileiro. Então fica a dica de leitura, A Política como Negócio de Família, do professor José Marciano Monteiro. E obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Bom dia!